Bom, mais um episódio do podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com o Antônio Mansur, ele que é atleta de triatlon, fez também outras modalidades combinadas, a gente estava conversando aqui, foi campeão mundial. E uma coisa muito interessante é que o Mansur está no esporte de endurance, no triatlon, desde 88, né? Isso aí. E além dessa rotina que a gente sabe que a rotina de um triatleta é muito puxada, ele também, obviamente, tem o seu trabalho, né? Ele não vive puramente do esporte, então ele também é juiz. E aí a gente vai bater um papo hoje sobre como ele consegue, além dos sucessos que ele teve na carreira como atleta, também como ele consegue conciliar essa vida que acho que a maioria acaba tendo, né? Hoje em dia, pratica algum esporte, tem o seu próprio emprego e às vezes tem dificuldade de aliar a rotina e tudo mais. Então, Mansur, muito obrigado, cara, por me receber aqui na sua casa e quero conhecer um pouco mais aí da sua história. Legal, obrigado pela oportunidade. Para mim é muito bacana poder passar a minha experiência, contar alguma coisa bacana para poder inspirar as outras pessoas e mostrar que, na realidade, o que a gente gosta de fazer, aquilo é sempre possível, né? Só se organizar que a gente, sem preguiça, que a gente consegue tocar para frente. É isso aí. Cara, eu sempre gosto de começar perguntando como é que foi o início de tudo. Então, como que o Mansur começou? Como que foi a sua adolescência? Você já praticava esporte? De onde surgiu essa veia? Eu sempre pratiquei esporte, né? Sempre, meus pais eram esportistas também. Eu sempre, desde pequeno, estudei no Dante. Lá eu estudava e tinha a oportunidade de praticar esporte, todos os esportes. Então, eu joguei handebol, joguei futebol de salão e corria, fazia o diabo, né? Desde pequeno. Tá. Mas aí, competitivamente, já comecei com judô quando eu era pequenininho, pequeno. Fui até faixa marrom. Ao mesmo tempo, aquela época, nos anos 70, 80, né? As crianças não praticavam só esporte. A gente, além de brincar na rua, a gente praticava todos os esportes, né? Que dava para praticar. Ficava o dia inteiro fazendo coisa. Então, eu jogava futebol de salão, né? Pelo colégio também joguei por clube, fui federado e lutei judô. E eu comecei a perceber que eu era razoavelmente bom em judô. Eu era meio grosso no futebol de salão, tanto que eu era goleiro, mas eu corria muito. Então eu corria, chegava no treino, eu gostava de fazer a parte física, corria em volta da quadra, corria em volta do sei o que, no judô, corria em volta do tatame, corria. Eu adorava esse negócio de correr. Né? E era prazeroso pra Era você? prazeroso. Eu era tão maluquinho que eu tinha uns 10 anos de idade, eu punha aqueles pezinhos, sabe esses pesos que as mulheradas fazem? Glúteo? Caneleira. Caneleira. Tinha umas caneleiras, eu punha caneleira. Eu tinha uns 10 anos. Eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, antes da aula, que eu entrava às 7, e descia, morava na Bela Sintra, descia a Bela Sintra correndo de caneleira com 10 anos de idade, e até o obelisco, o empurra, a estátua das bandeiras, que ainda não botaram fogo, né? Agora botar fogo em estátua. E eu voltava de lá. Caramba! Cedinho, demorava, porque um dia eu ia com a caneleira, um dia eu ia sem caneleira, mas eu sempre ia. E eu ficava inspirado com esse negócio de correr. Essa época teve as Olimpíadas de Moscou, que foi muito bacana. Em 1980 teve o negócio isso chamou muita atenção porque teve o boicote dos americanos e a gente era uma coisa diferente, né? Então eu comecei a me animar em ver os atletas e eu percebi que o meu negócio era meio que correr, porque eu corria para cá, corria para lá, corria para cá. Era ruim de bola e corria em volta da quadra. Então, e esse negócio de acordar cedo. Daí eu vi o filme do Rocky Balboa, que tinha o Rocky e o Lutador. Ele comia um ovo, eu me identificava. Eu comia um ovo, ouvia a música do Rocky. Isso novinho assim mesmo? Novinho, acho que isso devia ser uns 10 anos, 11 anos de idade. Caramba! Eu comia um ovo cru e... é verdade. Cru ainda? E saía para correr. E eu tinha essa sensação de querer correr, Eu adorava, né, esse negócio de correr. Daí teve uma corrida no Dante, isso acho que em 1984, 83, alguma coisa assim, eu devia ter uns 13, 14 anos, eu ganhei a corrida. Era a primeira maratona do Dante, com um monte de subida. Mas eu ganhei. Foram 42 mesmo? Não. Ah, Foi uma corrida que chamaram de maratona, mas era uma sim. corridinha. Já tem uns 6 mil, alguma coisa assim. Eu ganhei a corrida de gente que corria. Puxa. Foram alguns corredores lá e eu acabei, era menino e corri. Daí eu comecei a ver que eu corria, eu comecei a treinar meio sozinho. Com 16 ou 17 anos eu fiz uma maratona no Rio, né? De janeiro. Nossa, cara, começou muito cedo mesmo. Comecei cedo. Eu fiz acho que umas 3 horas e alguma coisa, 3 horas de 19. Eu fiz um já tempo foi bom. Um baita tempo, já foi um tempo bom. E naquela época eu estava acompanhando esse negócio de triatlon, porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu já tinha nadado, tinha feito natação, e eu queria fazer alguma coisa que fosse um desafio.
Entendeu? Porque Certo. geralmente quem corre, a gente quer uma superação, quer um desafio. Isso tem muito a ver com o lance do endurance com a pessoa que faz esse tipo Isso. de esporte. Então, você procura algo que te desafie. Aquela época era muito legal, né? Porque aquele desafio era você virava tipo um herói, né? Eu não queria fazer esporte como muitas vezes hoje o cara faz esporte para ganhar dinheiro, para ficar rico, Sim. né? Que hoje o cara quer porque ele quer patrocínio, ele vira um burocrata na realidade. Eu queria fazer para representar meu país. Queria fazer para tipo todo mundo olhar e falar: "Meu, esse cara é atleta, não sei o quê". Então eu me senti orgulhoso de ser atleta, não Sei. de ganhar, mas de ser atleta. Daí eu comecei sei lá, a procurar, né? A treinar sozinho mesmo, a procurar o esporte. E eu comecei a ver esse negócio de triatlon. Uma coisa me chamou a atenção que foi aquela Julie Moss, que ela era a mulher do Mark, agora foi mulher do Mark Allen, ela chegando de gatinho no Ironman do Havaí, acho que isso foi em 1982, 83. E aquilo vinha passando, e naquela época acho que o Dia Madruga começou a fazer também no Brasil. Ele tinha ganhado medalha olímpica em 80, né? Ele começou a fazer isso, eu fiquei maluco. Falei, nossa, preciso ir para uma Olimpíada, preciso fazer Sério, um cara? negócio. Comecei a ver o que eu ia fazer. E o triatlon estava começando no Brasil. Eu tinha visto isso em 85, uma prova no Guarujá. Eu vi uma Ah. prova lá com os americanos, achei aquilo E uma era coisa tipo louca. um short assim? Era algo como se fosse um short. Não tinha uma distância muito certa antigamente, né? Ah, tá. Devia ser 1.000 e pouco, 38. Essa distância Uhum. era bem condizente naquela época, né? Tinha muito disso. Aí eu vi, comecei a procurar, comecei a me interessar, olhar e comecei a treinar sozinho. Eu ia no clube e nadava um pouco, depois fazia bicicleta ergométrica, daí saía correndo pelo Ibirapuera, inventava treino. Daí comecei a treinar com uns caras lá do Centro Olímpico, que eles me viram correndo, me chamaram para treinar lá, que era foi meu primeiro técnico esse, ele chamava Mauro Neuber. Comecei a treinar como se fosse um atletismo com triatlo misturado, tudo na maluquice, isso em 87, 88, porque eu acabei fazendo minha primeira prova em Campinas, que foi Ah, foi em 1:38. Campinas. Daí eu já comecei a fazer e daí para frente eu não parei mais, né? Entrei na equipe do Pinheiros, eu era júnior, né? Naquela época e comecei a ver que eu tinha jeito para, pelo menos para correr, naquele primeiro momento eu tinha jeito, corria bem e comecei a correr pista também, daí eu comecei a me desenvolver e me aperfeiçoar no esporte, comecei a Uhum. focar na nadar bem, comecei a pedalar, comecei a evoluir com o esporte. Eu, na realidade, fui a segunda geração de triatletas, né, no Brasil. Ah, A tá. primeira foi a Fernanda Keller, o Dolabella, o Armando Barcelos, o Marcos Ornelas. O pessoal do Rio em São Paulo foi o Edmundo Caetano. Essas pessoas, e eu vim na segunda geração, logo na sequência, né? Porque o triatlo em si no Brasil ele começou em 84, 83, acho que teve uma corrida no Rio de Janeiro, né? E daí começou, eu fui em 88, quer dizer, o esporte tinha uns 4, 5 anos, então foi Muito esporte novo, novo, né? É. que eu comecei a me desenvolver junto com o esporte. Então eu tenho a grata satisfação de ter evoluído junto com o esporte, né? Tanto em matéria de treinamentos, como em equipamentos, como em amizades e mais do que isso, né? Visto diversas gerações passarem e com isso eu fiz, como o Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, né? Que é a coisa mais legal do esporte, né? Sim, Que é sim, o mais sim. bacana. E, Mansur, isso na época, você estava falando, eu estava pensando aqui, por Rio de Janeiro, né, ser uma cidade praiana, o esporte começou lá por conta disso? O Eu acredito triatlon? que sim, porque o triatlo é um esporte outdoor total, né? É, Corrida de rua, que é o último esporte, de lá para cá, né? Corrida, vamos falar do certo, né? Natação, ciclismo e corrida, né? Natação, águas abertas. Águas é, abertas aqui em São Paulo é bem difícil. As provas aqui em São Paulo elas se realizavam e ainda se realizam na Raia Olímpica da USP. certo. Tá? Eu já cansei de nadar lá, que a gente não tem um lugar legal, é lá. A Raia da USP é o quê? É um rio? Não, a Raia da USP ela foi feita para os Jogos Pan-Americanos de São Paulo, acho que em 1900 não lembro que ano que foi isso, acho que foi 56, alguma coisa Não assim. sabia não. Foi para os Jogos Pan-Americanos. Na realidade, eles começaram a cavar ali para fazer o CPUSP, hoje CPUSP, na época era a Vila Pan-Americana. E ali eles Ah, encontraram o veio de água. Aquela olha água é só. uma mina, ali é uma mina d'água, porque ali tem muito lençol freático, mas sem ligação com o Rio Pinheiros. Então ela Ah, é não limpa, sabia, aquela água, cara. ela é limpa. Eu já nadei diversas vezes lá. E lá é onde tem as regatas de remo, né? Sim, Então, daí as provas eram realizadas lá. E na realidade, o Rio de Janeiro,
por ser uma cidade grande, também multicultural, todo mundo Esporte vem e outdoor vai, muito esporte forte, outdoor né? muito forte, muito intercâmbio de atletas e pessoas. O esporte começou lá no Rio de Janeiro, o triatlon, né? Tá. Daí ele veio para São Paulo, na Raia Olímpica, em Santos é muito forte também, É começou verdade, muito forte verdade. em Santos, tinha a Associação dos Amigos do Triatlon de Santos, que depois evoluiu para o Troféu Brasil de Santos, que é uma das provas mais tradicionais que a gente tem até hoje, né? Sim. Internacional de Santos, isso porque é uma cidade de praia. Então, Santos era um super celeiro. Um outro super celeiro de triatlon, que até hoje também é em Brasília, né? Ah, não sabia. Por causa da Lagoa. Sim. Brasília é super outdoor, né? Tem grandes ciclistas lá, é super bom de treinar ciclismo. E Goiânia, ali perto. Interior de São Paulo também é um polo forte, porque você tem represas, né? As estradas são Aham. boas para pedalar. Pra pedalar tem as serras, né? É, Assim, super bom. lugares E aqui em São desse. Paulo, acho que hoje está evoluindo muito. Hoje, São Paulo é muito melhor do que muitos anos atrás, né? Hoje, São Paulo é quase uma condição ideal. Você tem os É. clubes, você tem a raia olímpica, mas não pode nadar. Mas quem sabe no futuro vão fazer um estádio de triatlon lá, que é o que a gente espera. Ah. E a gente tem a ciclovia, né? Da Sim. Marginal Pinheiros, que é um lugar super seguro, ótimo para treinar. Se o pessoal respeitasse um pouco mais de ficar à direita sempre, porque sempre tem alguém mais forte ultrapassando, ninguém precisaria passar para outra faixa e ter esse monte de Sei. acidente que às vezes tem, né? Mas é um lugar seguro, com uma distância bacana para treinar, dá para treinar bem. Agora é uma coisa maravilhosa, dá até orgulho de falar que tá bonito, né? É Uhum. bonito, seguro e agora tá iluminado. Então, se eu Ah, é quisesse verdade. agora, terminei o trabalho e treinar lá, daria. Fica aberto até Facilita, né? meia-noite, então não tem desculpa. Boa. É A gente isso. estava falando antes da gente começar, você vivenciou toda essa evolução do esporte, né, aqui no Brasil. Então, a época que você iniciou no triatlon, como você mesmo disse, você fazia as coisas de cabeça, depois você começou com um treinador, mas o conhecimento não era tão assim acessível como é hoje, né? Exato. A fisiologia mudou, né, os estudos foram avançando. Como que foi passar por essa diferença? Você falou que antes você acabava treinando mais do que você treina hoje, provavelmente por uma falta de acesso ao conhecimento ali do que realmente funcionava. Então era muito na tentativa e erro, talvez? O que acontece? O esporte ele sempre vai evoluindo, né? Naquela época, o esporte de endurance ele era muito focado em volumes. Então, se você pegar um nadador de 1.500 antigamente, ele ia nadar 2 vezes por dia 10.000 metros. Tá? Essa era a época que eu peguei, que era meados de anos 80, né? Então o pessoal treinava muito volume, as intensidades eram relativas também, tinham intensidade e tudo mais, tinha intensidades contínuas, você tinha também treinos de pista ainda, musculação não tinha tanto como tem hoje, tá? Trabalho de musculação, funcional, isso aí não existia. Fisioterapia, Sim. quem fizesse fisioterapia era como se fosse tipo, o cara tá bichado, não vai correr mais, entendeu? Então Sério, não tinha uma cara? cabeça legal. Mas a gente se reunia, antigamente você não tinha informação, como hoje você entra na É, internet, você pega lá, baixa um aplicativo e faz uma faz planilha pronta funcional, ali. faz qualquer coisa. Antigamente, os triatletas, a gente era como se fosse uma tribo. A gente se reunia na casa de algum amigo Que triatleta legal, cara. e ficava pegando, comprava revista nas bancas, revista triatlete americana, ia ler todo mundo lá, discutir sobre as rodas que tinham. Pegava Caraca. VHS, que o cara filmava lá não sei aonde, e a gente ia assistir todo mundo a prova, tal, porque não passava. Como hoje só passa futebol, né? Então a Aham. gente, para ter acesso, não tinha como acessar via internet ou YouTube, não tinha nada disso. A gente tinha gravações de VHS de provas antigas. E a gente ia lá, via e olha, nossa, o cara tá usando uma roda X, vamos procurar. Daí a gente procurava, pegava no jornal americano, comprava revista americana, ia até os Estados Unidos comprar. Nossa, a gente tinha até quem ia para lá comprar, trazia para os outros. A gente tinha as lojas lá em Miami do Gary's, que ele arrumava as coisas Ah, pra é? gente. Nossa. É um brasileiro ou gringo mesmo? Não, é um americano e muitos brasileiros iam lá, até que um brasileiro super bom começou, que era o Dolabella, até hoje ele tem ligação com o Garys. Olha, Ele foi morar nos Estados Unidos, ele é mais velho do que eu, ele foi um dos melhores atletas que a gente já teve, e ele trabalha ainda com o Garys lá, ele foi para os Estados Unidos e continuou com esse negócio aí. que Então a massa, gente cara. tinha uma união entre os atletas muito grande, que Muito eram poucas legal. pessoas, e a gente se reunia na casa dos outros para assistir filminho, ver revistinha, ver jornalzinho. Então a gente discutia os assuntos e cada um que viajava trazia as informações, revistas de lá, material de lá.
entendeu? Sim. E a gente tinha esse intercâmbio, né, com os americanos que vinham para cá competir, porque tinha muita prova antigamente. Ah, tá. Tinha muita prova. Então a gente tinha também um intercâmbio com o pessoal. E os americanos, australianos, mesmo europeus, eles gostavam de vir para cá na época do verão, quando tinha algumas provas importantes no Brasil. Que era Internacional de Santos, entendeu? Tinha umas provas que era o Circuito Boa Vista, algumas coisas que tinham no Rio de Janeiro. Tá. Então tinha um intercâmbio legal também. Sim. E aí, você comentou, logo cedo você entrou na equipe do Pinheiros, né? Uhum. Que é um clube, né, para quem não conhece, aqui em São Paulo, que é muito forte em esportes em geral, né? Uhum. E como que é? Era uma seleção para você entrar? Você tinha que fazer um tempo X numa prova? Como que é, assim, para a galera entender? Uhum. No começo, os sócios era um esporte muito incipiente, né? Então, os sócios do clube que faziam triatlon só tinha cara bom. A gente começou a fazer um grupo, a gente arrumou um técnico, que era o Luiz Gandolfo, e a gente começou a treinar e aquilo virou Foi tipo um núcleo. uma iniciativa própria de vocês. Quem começou foi o Roberto Azevedo, que ficou diretor de triatlon muitos anos lá. Então era um grupo de amigos, como era antigamente. A gente se reunia para treinar junto com um técnico, a gente começou a fixar horários de corrida no fim do dia ou à noite, natação na hora do almoço, pedal de manhã. Então Iam juntos? A gente ia junto e fazia tipo o treino. Uma equipe mesmo. Daí uma equipe. Essa equipe começou a crescer. Tá? Hoje já é uma equipe profissional. Tá? A equipe do Pinheiros é uma equipe profissional, com atletas pagos e tudo mais, gente que não é sócia, que é contratada. Tá? Eu sou atleta de lá, mas eu não recebo, né, por força da minha profissão também, por ser sócio do clube. Então, eu sou um atleta, tipo assim, vamos supor, sei lá, um atleta que está lá competindo, tá? Sou um atleta da equipe de alto rendimento, mas não recebo dinheiro para competir pelo Pinheiros, porque eu sou sócio. Sim. Mas o Pinheiros contrata atletas e isso daí, essa contratação é mediante o técnico verifica quem ele quer, a equipe técnica, e eles trazem técnicos e atletas. Entendi. Então é uma equipe que ela tem uma coesão, mas existe uma certa rotatividade em alguns anos. Alguns saem, outros entram, outros permanecem. Né? Hoje a equipe é bastante forte. Tem o Miguel Hidalgo, que estava fazendo seletiva olímpica, né? Tem o Diniz, né? Matheus Diniz, que também é atleta que tenta vaga olímpica e tudo mais. Tem o Felipe Bianchi, que é mais novo, mas também está em evolução. Tem a Jennifer, que também estava na equipe olímpica. Tem a Bia Neres, né? Sim. Que também é mais velha como eu, mas ela também vai super... Estava na equipe olímpica, foi para os Jogos Pan-Americanos também 2 vezes. Então é uma equipe forte. Tá. O técnico antigo da natação nossa era o Sintra, que era o técnico da Poliana. Agora é o Marcelo Ortiz. Ah, sim. Tá? Então, eu dei aula para uma atleta amadora, a Camila. E o Ortiz, na época, era o treinador dela. Então, ele é o técnico de lá, mas como a coisa, depois da pandemia, começou a ficar meio bagunçado, porque não dava para a equipe não podia ir treinar, cada um ficou num lugar, e o Ortiz ele estava muito mais focado nos meninos que estavam tentando ir para a Olimpíada, que era a Jennifer e o Miguel. Eu também não prejudicar, não dava para eu exigir toda a atenção para mim, e mesmo num contexto fora de equipe ficava difícil, porque tem horários diferentes, eu não treino o dia inteiro. Então eu acabei contratando um técnico só para mim, que no caso hoje é o Eduardo Braz. Eu tenho me desenvolvido bem com ele, ele hoje é o técnico da seleção. Então eu pego o treino com ele e faço, e agora a gente tem treinado sozinho, né? Porque a equipe ainda não está reunida. Enquanto isso, eu achei essa uma boa solução nesse momento. Então, eu estou na equipe do Pinheiros, mas é como se eu não tivesse também, porque a equipe também, atualmente, ela está meio que desativada, está meio cada um por si. Tá. Triatlon é um esporte individual, mas pelo que eu estou escutando você falar aqui, existe um coletivo por trás forte. Como que é, assim, a sua preparação, a preparação de outros atletas que você conhece? É uma coisa mais individualizada? Ou na hora dos treinos, não, é um apoiando o outro, é em grupo? Como que rola aí nos bastidores? Então, isso tem de tudo, tá? O que eu tenho o ideal, o não ideal e o que você consegue fazer. Certo. Tá? Atualmente eu tenho que treinar sozinho porque a equipe não está junta. Tá? A gente não está conseguindo se reunir porque cada um está num lugar. O Pinheiros está com uma série de restrições ainda de horários, de utilização de máscara para correr, o que inviabiliza o treino muitas vezes. Tá? Então a gente tem essa dificuldade. Então, atualmente eu treino
sozinho, tá? Sozinho, você é professor de educação física e treinador, você sabe que você às vezes não consegue atingir seus melhores níveis sozinho, tá? Apesar de ser um esporte individual, eu acredito fortemente que uma equipe ela ajuda muito, porque tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá bem. Só que uma equipe ela é muito trabalhosa, porque você lida ali com o emocional de todo mundo, você lida com todo atleta ele é bem agressivo no bom sentido, né? Ele é competitivo, né? Exato, Melhor palavra. Então você lida com estresse competitivo em treino, emocional, mas a gente vira uma grande família lá, né? Os meninos lá, eles são como se fossem meus filhos. Eu ligo para eles esses dias, entendeu? Que a gente tem todo esse trabalho. Como eu passei por muita coisa, eu virei meio que um pai ou irmão mais velho. Então eu ligo, falo, converso, passo experiência, procuro passar o que eu tive para eles, para a experiência. Isso para mim é recompensador, porque pelo menos eu estou entregando para os outros aquilo que eu recebi também. Muito né? Então legal. acho que isso é uma troca. E eles também me deixam motivados de eu treinar com a molecada, às vezes dá pau neles. Né? Isso é gostoso também. Então o ideal é treinar em equipe, tá? Só que como eu te disse, equipe é trabalhoso, porque ela exige um técnico sempre ali, esse manuseio de intensidades pessoais ali. Cada um tem uma coisa boa, uma coisa ruim. Muitas vezes o treino que você vai aplicar para um não é o melhor treino que você deveria aplicar para o outro. Alguns atletas estão correndo provas diferentes, alguns atletas estão correndo circuitos diferentes, mas no geral você consegue coordenar. O geralzão você consegue coordenar, até porque o treino em alto rendimento ele é duro. E é muito melhor você treinar com alguém que te dê apoio. E quando você tem essa entrega da equipe, e você se entrega para a equipe entrega para você, você consegue trabalhar bem melhor. Eu acho que uma equipe é essencial. Eu gostaria de ter um irmão de treino, sabe? Um cara que treinasse comigo, tivesse um nível parecido com o meu e treinasse comigo todo dia. Mesma rotina. Mesma rotina. Só que isso é bastante difícil. Né? Até porque, apesar de eu querer, quem mais não consegue sou eu, porque eu tenho uma rotina um pouco mais pesada em razão de ter que trabalhar, né? Sim. Então é isso. E, cara, assim, eu vejo o pessoal falando, tem alguns alunos que estão... Tem um aluno que está se preparando para o Ironman agora, a Camila, já treinei ela se preparar para o Ironman, e acho que o Ironman, assim, para quem começa no triatlon, é a prova que a pessoa mais vislumbra, né? E... O próprio nome já é a pessoa que quer levar aquele nome com ela, né? Do Ironman, de fazer um Iron. E para quem vê de fora, cara, por exemplo, eu não corro, não faço nada de endurance assim. Parece quase impossível. Quando você fala, pô, o cara vai nadar, quanto que é a mesma natação? 3.800. 3.800, pedalar 180, depois correr 42. Né? Parece muito humanamente impossível. Mas como que... quando foi o seu primeiro Iron e como fica a questão mental? Como a gente fala um pouquinho no início. Vamos contextualizar, porque é o seguinte, o Ironman é de onde nasceu o triatlon, tá? O triatlon ele nasceu ele nasceu a partir do Ironman, que isso foi acho que em 1978, tá? O pessoal lá no Havaí, eles decidiram fazer um super desafio e de lá nasceu o Ironman. Por isso que a prova mais famosa é lá no Havaí. É de Kona, tá? né? É de Kona. E foi exatamente lá, desde 78, que eles fazem essa prova. A primeira prova que largaram 14, 15 pessoas. Tá, foi um desafio que eles fizeram dizem, né, a história que eles estavam todo mundo bebendo num bar, daí tinha um corredor, um nadador, um ciclista ali, a história parece que é verdade, né? Um deles era um capitão da marinha, o John Collins, alguma coisa assim, e eles falaram, não, o que é mais difícil, o que é mais não sei o que é mais não sei o que é mais... Daí eles falaram, não, mais difícil é a natação, mais difícil é a corrida aqui da maratona de Kona, não, mais difícil é o ciclismo na volta de Kona, que é 180, não, mais difícil é a travessia. Então vamos fazer o seguinte, que tudo é mais difícil, vamos fazer uma prova com tudo que é difícil. Caramba. Natação, ciclismo e a corrida. E nessa ordem, porque o que aconteceu? Eles falaram, putz, isso vai demorar muito. Não pode ter o ciclismo no fim, nem a corrida, nem a natação no fim, porque vai estar de noite. Como é que nós vamos controlar esses caras nadando à noite? Ou ciclismo, os negros pedalando de noite, sem segurança. Então, eles fizeram um negócio que a melhor segurança seria nadar, pedalar e correr. Não tem nada fisiológico, nada estudado, nada disso. Foi simplesmente uma praticidade para ninguém nadar ou pedalar no escuro, entendeu? Porque não ia ter ninguém iluminando. Sim. Entendeu? Então a brincadeira começou e ela se desenvolveu e virou um boom mercadológico, um boom esportivo, uma coisa absurda. E hoje a Ironman é uma marca, é isso? A Ironman é uma marca, uma das marcas mais valiosas
do mercado, né? Aham. E é uma coisa, tem de tudo, relógio Ironman, não sei o que, o É. pessoal até tatua o Ironman na canela, né? Esses daí vão ter que pagar os royalties, né, para tatuar. E nasceu dali. Então, a cereja do bolo, o máximo seria o Ironman. É, Só que o triatlo ele não se resume só nisso, né? Por Sim. exemplo, nas Olimpíadas não é Ironman. A exato. prova ele chama-se prova olímpica, que é o standard, né? Que é 1,5, 40, 10. E mais pra frente vai ser o 750, 25, que é o sprint, que era a prova que é a prova que eu mais gosto. Ah, tá. Então você tem provas de velocidade, de média distância, tem o meio Ironman, que é o 73, né? Que é Isso. 1990, 21. Então, dependendo do que o cara quer fazer, ele vai se adequar. E tem as provas combinadas, né? Como eu te disse, que é o aquatlon, que é corrida, natação, corrida, e o duatlon, corrida, ciclismo, corrida também em distâncias diversas. Então você tem o triatlon nas distâncias e as provas combinadas nas distâncias, né? Aham. Então você pode escolher aí o hall de loucura que você quiser, que você vai se encaixar muito bem. Você fez todas já? Fiz todas. E as provas curtas, as de alto rendimento, aquele é o negócio da equipe que a gente até volta um pouco. A equipe é muito importante, porque nessas provas vale vácuo. Então o vácuo... No Iron não? No Iron não. Ah, No Iron tá. você tem que totalmente contra relógio, é totalmente individual. Mas nas provas curtas de sprint, triatlon e de triatlon olímpico, que são as provas de alto rendimento, você pode, e nos duatlons também, no alto rendimento, você pode ficar atrás da bike. Sim. Então tem muito jogo de equipe, tem muito contato. Ah, tá. Entendeu? Tem muita gente que acha que isso desvirtuou a própria natureza do triatlon. Eu também acho isso. Ah, é? Porque o cara, às vezes, ele é um triatleta razoável, mas ele nada muito bem, ele vai sair no pelotão, vai enrolar no pedal, apesar que o pedal hoje é muito forte, mas dá para ele enrolar, e ele vai correr e vai ganhar provavelmente de um triatleta que tem uma corrida e um pedal muito mais forte e uma natação quase. Por exemplo, o Manuel Messias, que foi para a Olimpíada agora, ele fez o pedal impecável o pedal dele e a corrida. Ele fez, somando os dois, ele seria o 12º colocado, hein? Tá. Ele foi o 28º. Só que o que aconteceu? Ele saiu 10 segundos atrás do bloco que ele deveria sair na água. Putz. Onde saiu o Blumenfeld, que ganhou a prova. Entendeu? Ele Sim. saiu ali atrás 10 segundos. Perdeu o contato, perdeu a prova. Pedalou praticamente sozinho num quarto pelotão e foi buscando, mas não adianta, é impossível. Então a prova perde um pouco o charme de você conseguir alguma coisa. Você está naquela prova, eu como atleta, está naquela prova, saiu mal, acabou a prova. No Ironman, numa prova que não tem vácuo, que é uma prova que é muito mais a capacidade individual do cara, às vezes ele não nada tão bem, mas ele saiu ali, não vai ter interferência de ninguém, ele consegue pedalar super forte, ele vai passar, vai buscar e vai correr forte, e de repente o cara até ganha. Por exemplo, esse Blumenfeld, ele fez uma prova, a moda antiga, como se fosse sem vácuo, porque ele saiu lá atrás, um dos últimos a sair da água, mas ele conseguiu conectar no começo do ciclismo o terceiro pelotão. Como ele é muito forte, ele puxou o terceiro e encostou o terceiro no segundo. Como ele é muito forte, continuou na frente e encostou o segundo no primeiro. Quer dizer, saíram para correr, tinham 50 atletas, saíram 45 atletas para correr, sei lá. Nossa. 2/3 da prova saiu para correr ali, porque ele levou, correu na frente e ganhou a prova. Entendi. Entendeu? Acaba sendo até estratégico, né? O cara pode... Esse cara, o que acontece? A estratégia dele, quanto melhor ele sair na água, menos ele vai se cansar. Sim. Entendeu? Só que ele pedala tão bem que ele consegue buscar, só que é um risco, né? Porque ele pode ter o dia que ele não consiga chegar. Daí ele, em vez de ganhar a Olimpíada, ele vai ficar em 40º lugar. Você entendeu? Sim. Por isso que eu acho que isso perdeu um pouco. No meu ponto de vista, depois de pensar e ver e praticar, eu acho que isso desvirtuou um pouquinho a natureza do triatlon de esporte individual por um esporte que tem um quê de sorte, um quê de conseguir fazer um negócio que nem é o mais importante, porque a natação em si, ela responde por uma porcentagem muito pequena da distância e do tempo de prova. É verdade. Entendeu? Então hoje a gente diz que o cara, numa prova de alto rendimento, ele precisa nadar para começar a fazer o triatlo. Entendi. Você entendeu? Sim. Então ele precisa nadar para competir, ele precisa pedalar para ficar no bloco e ele precisa correr bem para ganhar. Você entendeu? Então esse é o Cara, que a gente fala. E tem isso, por exemplo, existe um perfil de atleta que, se ele for melhor em um dos três, teoricamente ele tem mais chance de vencer? Não necessariamente, porque se ele for muito ruim na corrida, nadar bem, ele vai acabar até entregando na frente. Se ele conseguir ficar no pedal, no pelotão, ele vai conseguir ficar na frente, só que se ele vai sair para correr, vai perder. Por exemplo, a Vitória Lopes, que competiu nas Olimpíadas agora, menina, ela é super boa. Só que o que aconteceu? Ela saiu na frente da água em segundo lugar, ela liderou a prova. Caraca.
ficou no pelotão, eram 8 voltas, ela ficou no pelotão até a 6ª volta. Como estava chovendo, ela deu uma desconectada. Em algum momento ali, que ela não sei o que aconteceu, ela perdeu o pelotão das meninas da frente. O que aconteceu? Ela foi engolida pelo segundo pelotão. Na corrida já? Terminou em 30º, não sei o quê. Porque ela não correu bem. Entendeu? Sim. Ela cansou, coitada, ficou sozinha. Quer dizer, é uma prova que ela ficou meio atrapalhada. E é uma prova que interfere muito também com a equipe. Se você tem uma outra pessoa na equipe, um gregário que a gente fala, que ajude, você tem uma situação melhor. Por exemplo, esse Blumenfeld, o pessoal da Noruega ficou em volta dele, ajudando. Dando um apoio. Na Espanha ali. também. Na minha época, quando eu estava na seleção, que era anos 90, 2000, eu era como se fosse um gregário também para ajudar. Então, cansei de estar em prova ali, fazendo o meio de campo. Entendi. Entendeu? Protegendo de um lado, fazendo isso. Agora, teve um campeonato brasileiro aqui em São Paulo, acho que foi 2018, foi uma das últimas provas que a gente competiu. A gente fez um trabalho de gregário no Pinheiros, para o Matheus Diniz vencer a prova, como de fato venceu. Deu certo. O Felipe ser o segundo e eu vim ali em terceiro. Na realidade, a gente Deu fez certinho. tudo junto. Protegemos na água, protegemos no ciclismo, saímos para correr forte, controlando ali o pessoal, buscando para que a gente pudesse fazer um resultado coletivo. Então. A gente vê muito isso no Tour de France, Exato. Nessas provas de ciclismo, né? Uhum. Essas estratégias de equipe que é muito, muito bacana. Antigamente na equipe brasileira a gente tinha como a equipe era muito coesa, a gente era muito amigo, a gente fazia muito esse trabalho de equipe. Depois de um certo tempo, começou a cada um ter mais um pensamento diferente, não sei o que, a equipe começou a ter outras pessoas, começou a mudar mesmo o estilo de prova e o pessoal não focou, não que eles não eram amigos ou não são, Sim. são super, mas o pessoal não focou nesse trabalho de equipe que eu acho essencial se você tem condições de ter todos os atletas da equipe na prova, né? Sim, sim. Isso é essencial. Boa. E a questão, como a gente falou, você mesmo falou no início, geralmente quem faz, isso eu observo também no dia a dia, quem faz esporte de endurance, tipo maratona, Ironman, a parte psicológica, a parte mental tem que ser muito forte, né, cara? Porque assim, eu imagino que deve uma hora, fisicamente você pode até conseguir, mas acredito que muitas pessoas quebrem, né, pela cabeça. Você faz algum trabalho mental ou você desenvolve isso no treino? Como que foi? Ou para você foi algo natural que também pode ser que aconteça? Olha, essa é uma questão em voga, né? Que a gente está vendo na Olimpíada, né? O que está acontecendo. O que acontece? Todo esporte ele tem o seu desafio, ele tem qualquer um. O endurance ou qualquer um, endurance, tênis, futebol, se você não tiver cabeça para conseguir buscar o objetivo ali durante a competição, você não vai ter uma performance boa. Sim. Tá? E essa cabeça ela vem evidentemente do treino para você automatizar os seus movimentos, o gesto e tudo mais, o que você passa no treino, você já vai superando aqueles obstáculos para você se sentir mais confortável quando vem as dificuldades ali na prova. Então na prova você tem que ter essa cabeça de automatizar o que você fez no treino, tá? Acho que esse é o meio básico e todo atleta de competição ele vai ter essa coisa de superação. Só que o que acontece? Às vezes a pessoa não está bem, acho que não é no momento da prova, ela não está bem antes ou no momento da vida dela diferente, ou está com algum problema, e o ser humano ele é assim, ele é autossabotador, né? Você se autossabota em algumas situações, você começa a entrar em parafuso, em piripaque, em algumas condições que geralmente acontecem antes da prova, né? E isso se reflete na prova, ou agora que a gente está vendo até sem fazer a prova, como aconteceu com a Simone Biles, né? Que ela não foi fazer a prova. A gente parece que isso aí não acontece, mas isso acontece de monte. Todo mundo já teve uma experiência dessas, inclusive eu. Isso que eu ia te perguntar. O que acontece? O atleta, ele é um cara que ele está ali buscando melhores resultados todo dia. Sim. Tá? Então você está buscando melhores resultados desde a hora que você acorda, porque você não pode dormir mal, você não pode comer mal, então você está sempre ali. Isso é uma tensão já. Você tem que comer direito, você tem que dormir direito, daí você tem que ir para o treino. No treino, você tem o treino para cumprir, você vai cumprir o treino, mas a maioria de treino em alto rendimento, somente em prova de natação, ciclismo, corrida, tem 10 tiros, não sei o quê, você não vai acertar os 10 o tempo que você precisa, você vai errar uma grande maioria deles, você vai fazer, mas você não vai alcançar todo o treino. É difícil você gabaritar o treino, entendeu? Sim. Isso já fica na cabeça. Daí você vai evoluir, vai buscar. Daí você tem que comer, você tem que descansar. Daí a maioria dos caras, no meu caso, tem que trabalhar, tem família. Então isso tudo vai acumulando um certo estresse.
Só que o esporte de competição dá mais estresse ainda. Porque tá todo mundo atualmente, por causa da rede social, vendo o que você está fazendo. Sim. Então você tá ali, tá todo mundo vendo, você tem que se provar e tem que provar para os outros, tá? Então o que acontece? Muitas vezes essa carga fica excessiva. Excessiva, é. Eu tive uma situação, e a maioria dos atletas, eu não vou falar maioria porque não dá para generalizar, problema de sono, não sei o quê, eu vou contar meu caso, eu fiquei viciado em remédio para dormir. Viciado. De ter que praticamente roubar remédio para dormir, roubar receita. Sei. Stilnox misturado com Rivotril, com não sei o que, para dormir. E ainda beber para conseguir dormir. Para desligar. Então você começa a ter esse tipo de problema em algumas fases diferentes da sua vida. Quando você tem alguma dificuldade, aquilo se potencializa. E eu tive um evento ruim. Eu estava indo para uns jogos, para o Campeonato Pan-Americano, super bem. Isso, a prova ia ser acho que em Santos. Super bem treinado, focado, só que com aquela, putz, será que eu tô velho? Daí você começa, não, será que eu tô velho? Será que eu tô novo? Será que eu não sei o que? Será que eu não sei o que lá? Eu comecei a potencializar na cabeça alguma coisa que, como se eu estivesse no meu trabalho, entendeu? Comecei a falar, nossa, isso aqui eu ainda trabalho, ainda tenho coisa que não precisa ficar se perguntando. Quanto mais pergunta, né, mais coisa você vai questionar. E todo questionamento geralmente é desnecessário e ele é autossabotador. Exato, entendeu? Isso é muito ruim. O que aconteceu? Eu comecei a ficar pilhado, comecei a tomar remédio para ver se eu acalmava. O que aconteceu? Eu entrei numa pilha, não consegui ir para a prova, porque eu acabei indo para o hospital. Caraca, entendeu? Nossa. Minha mulher acabou de me levando, saí de lá, tive que ir de madrugada, porque comecei a passar mal. Coração a 200 parado. O que eu tinha? Tive um pico de pânico, estresse, amarelão, sei lá. Então a gente fala, essa menina não supera as dificuldades. Não é isso, gente. Cara. Tem nada a ver. Ela supera super as dificuldades, ela é uma super atleta. Só que ela está lá tentando se provar para os outros, e o ser humano ele nunca ele se sente bem com aquilo que ele já terminou de fazer. Ele sempre quer mais, isso é da natureza humana. Só que você precisa também controlar isso daí. Exato. E quando você está sob holofotes, que hoje qualquer desafio, ordinário, né, qualquer pessoa ordinária está sob holofotes, porque tem rede social, tá todo mundo olhando o treino que você fez, tá todo mundo postando, não sei o quê. Isso daí gera um estresse maior. Eu, por exemplo, odeio rede social, apesar de a gente ter que postar por causa de patrocinador e não sei o quê. Sim. Eu não gosto, que isso para mim desfoca. Verdade, o que acontece? Cara. Você começa a ver o do outro. Isso é muito ruim, porque o atleta bom, ele se fecha. Ele fica blindado. Se fecha no treino. Lembra antigamente o jogador de futebol? Vamos falar em futebol que a gente. Concentração. O que é concentração? O cara ficava jogando ping-pong com os amigos, não tem a ver nada antes de jogar. Né? Hoje a concentração, o cara fica na rede social, quer dizer, ele está no mundo. Exato. Está exposto. Então, quanto maior exposição, maior dificuldade. E hoje a gente pensa. Eu fui para o fórum, um juiz amigo meu falou, nossa, essa Simone Biles, você acha absurda, a mulher super bem, como é que ela não foi competir, isso daí não superou, que mais Nutella, não é assim. Eu também vi muito comentário assim. Sabe o que eu falei pro cara? Falei assim, super meu amigo, hein? Você tá entre os 10 melhores juízes do mundo? Imagina se você estivesse entre os 10 melhores juízes do mundo e tudo que você fizesse, tudo, despacho, decisão, sentença, fosse fiscalizado naquele momento e criticado. Qualquer coisa, você andou, criticou. No mundo inteiro vendo. No mundo inteiro vendo. E nisso, no roteiro da sua vida. E daí você vai chegar num lugar onde você vai ter que competir com os outros 9 melhores para ver se você é o melhor. E você só vai ser laureado se você for o melhor, porque se você for o segundo melhor, você não vai ser. E o pior, com o agravante, que você já foi o melhor. Isso. Então, se você deixar de ser o melhor, você vai se tornar o pior para os outros, porque você está acabado. Perfeito, e para você mesmo. Entendeu? Porque o atleta ele é complicado. Por exemplo, o que eu vivo hoje? Eu competi pra caramba, me sinto super bem. Pô, amo o que eu faço. Só que eu sei que eu estou ficando velho. Quer dizer, eu já estou velho, já estou no terceiro tempo. Inacreditável que eu ainda consigo treinar e competir bem. Mas o que eu sinto? Eu sinto que essa pessoa, eu ainda tenho muita vontade de competir. Mas ao mesmo tempo eu sinto que essa pessoa, o Mansur Caveira, ele vai morrer. Ele vai acabar. Entendeu? Ele vai morrer. Vou ter que matar esse cara um dia. Porque eu não vou mais conseguir fazer o que eu faço. Sim. E talvez nem seja mais sauda, porque o atleta não quer saber de saudar, quer saber de competir. Eu não sei como é que eu vou... Então eu ainda tenho que lidar com essa sensação de que eu sei que o fim está próximo. Entendeu? O tempo é curto. Então para mim essa pandemia foi uma loucura, porque não tem prova.
Ah, entendeu? sim. Eu já tô há 1 ano, quase 2 sem competir. Então, 1 ano, pô, 1 mês para mim é muita coisa. Porque a carreira tá acabando. Por mais que você consiga Entendi, tá cara. forte, os outros estão vindo. E Lógico, eu quero que venha, mas só que você vai ficando velho e logicamente, a sua capacidade física, por mais que você treine, ela vai começar a não conseguir. Em algum momento vai acontecer isso, tá? A gente já sabe que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho algumas lesões que elas vão aparecendo do nada, entendeu? Sim. Você começa a sentir. Eu tenho muita vontade de treinar e competir. Só que às vezes eu não tenho aquela. Mais aquela super energia que eu tinha. Sei. E aí eu lembro o negócio do juiz meu amigo. Imagina só ainda se além disso tudo, de não ser o melhor do mundo, você. Sabe aquela açãozinha, aquela sentencinha porcaria de despejo que você dava em 5 minutos? Você começar a esquecer que você não consegue mais dar essa sentença? E de 5 ela passa para 10, de 10 passa para 15, até que chega uma hora que você não consegue mais sentenciar. Imagina você não conseguir mais exercer a sua profissão. Aham. Então, olha só Profundo, o que, né, que o cara? atleta sofre. É. Entendeu? O que, que ele sofre? Porque o atleta, no fundo, ele é um guerreiro. Como é que você vai tirar o cara da arena? Entendeu? Porque antigamente o guerreiro ele só saía quando ele morria. Hoje o cara não morre, ele vai levando. Quer dizer, ele vai tem ter uma que se carreira matar. longa, Ele vai ter que né? falar, agora eu não vou Já mais. deu pra mim. É um suicídio. É um suicídio de uma pessoa que existe em você. Então a dor que você tem, muitas vezes, é quase uma visão suicida. É louco isso. Então Muito isso mexe louco. com a cabeça. Muito louco. É doido mesmo. E é muito. Esse feeling, ele é muito nítido. Assim, são degraus mais notórios ou é uma coisa mais gradual que você vai sentindo e vai tentando se conscientizar e trabalhando em Então, o cima? que acontece hoje? Você como treinador sabe, o treinamento evoluiu muito. Sim. Então você tem que ser o quê? Inteligente. Se eu quero continuar, eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho que fazer fortalecimento, coisa que eu não gostava. Tenho que fazer muscula, entendeu? Sim. Tenho que trabalhar a parte técnica. Tenho que muitas vezes diminuir pra caramba o volume em alguns treinos e focar em treinos específicos. Coordenar as provas que eu quero Exato. participar. Então você tem que ter toda uma estrutura para chegar ali. Então, mas eu sinto que esse feeling que vai parar ou não é uma coisa muito interna. Tá? O que acontece? Acontece o seguinte, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso é aonde é que eu vou treinar. Você entendeu? Enquanto eu estiver acordando, onde que eu vou treinar? Como é que eu vou treinar? Eu olho, eu quero treinar. Eu olho, eu quero fazer. Eu vejo o cara treinando, eu fico com coceira. Eu vejo o cara competindo, começa a passar mal. Entendeu? Então ainda existe um demônio dentro de você. Sim. Se esse demônio está vivo, né? Eu ainda vou alimentar. Quando ele chegar a cansar de mim, ou será o parafuso da minha cabeça apertar realmente, que está solto apertar, daí provavelmente eu vou falar, não, agora eu não quero mais, vou nadar só para curtir. Então, ou vou trocar isso aí por uma outra coisa, porque o que acontece? A gente dedica uma grande parte do nosso tempo, da nossa rotina, em detrimento de outras coisas, não por fazer pior outras coisas, mas às vezes a gente tem que acordar muito mais cedo, tem que se deslocar, fazer uma logística absurda para você conseguir fazer as outras coisas também adequadamente. Então, você precisa organizar isso quando você parar. Porque se você parar de acordar cedo, você vai se sentir preguiçoso. Se você ficar olhando para o teto, você vai se matar, entendeu? E as suas coisas que você vai fazer depois, você vai fazer pior. Porque o que acontece? Você por ser atleta, eu por ser atleta, o que acontece? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, nas outras coisas, mostrar que eu sou muito melhor do que os outros, para os outros não falarem que eu por ser atleta não consigo fazer. Você entendeu? Sim. Porque se eu for mal no meu trabalho ou atrasar meu serviço, o cara fala, porra, esse cara é atleta, ele não, ele tá mais afim de pedalar, nadar e correr e não trabalha. Sim, Agora vai lá ver na minha vara. Minha vara tá zerada, tudo em dia, e eu te garanto que a minha é uma das melhores varas do país. Entendeu? Não tem processo atrasado, tá tudo bem organizado, não tem reclamação. Lógico, tudo tem erro, tudo tem reclamação, mas dentro de um padrão eu consigo manter um padrão ouro. Sei. Posso te garantir. Massa. E de família também. Porque não adianta você também isso é que eu ia te perguntar, deixar cara. as coisas largadas e a família largada e não sei. Pô, tô aí com meus filhos o tempo inteiro, coordenando os meninos na faculdade, trouxe até aqui, tô com a patroa aí já 25 anos de casado, entendeu? A gente curte, fica junto, passeia, leva para passear, leva para jantar, leva para viajar, tá em casa, entendeu?
tem esse negócio. Então, você tem que ter o seu lado, né? O seu lado familiar, social. No lado social é meio pequeno, porque meus amigos são os do triatlon. Eu, por ser juiz, às vezes você acaba não tendo tanto amigo em razão da sua profissão. Minha vida social é mais fechada. E eu tenho minha família. Então, eu foco na minha família, no treino, né? Sim. Daí, eu consigo fazer. Cara, isso é uma questão, até a gente falou isso no início, né? Eu falei, pô, você deve receber muito essa pergunta. Como você consegue conciliar trabalho, triatlon, família e aquela questão das redes sociais? Hoje também eu vejo isso. Como tá tudo muito exposto, a galera vê você treinando, por exemplo, acordando cedo, blá, blá, aí o cara fala, meu, como que ele consegue fazer isso? Como que ele consegue ter essa disciplina, essa rotina, né, não sei o quê? E assim por diante. Então, como que, na sua opinião, Como que eu faço? Da onde vem essa motivação? Exato. Tá. Motivação é porque você gosta de fazer. Quando você se propõe a fazer um negócio, você não vai se propor a alguma coisa que é inviável, vai. Eu não quero, vamos supor, eu gosto de esquiar. Não dá para esquiar aqui, cara. Não tem neve, entendeu? Então é inviável. Sim. Tá? Eu tenho que fazer uma coisa que, se eu gostasse muito, eu ia mudar de país para fazer, tá? Mas graças a Deus não gosto. Então você tem que fazer algo que você goste. Você curte, você gosta, então toca. Ter disciplina, eu acho que é isso aí. O lance é disciplina. Você tem que ser disciplinado. Não adianta você gostar, mas não querer acordar cedo, ou acordar num dia e no outro não acordar. Então a disciplina, a constância e você ter uma organização de rotina que você consiga fazer as coisas. Sim. Não adianta você inventar uma moda que não dá para você fazer ou vai te prejudicar pra caramba. Por exemplo, eu gosto de pedalar pra caramba, eu faço meu treino, só que não dá para eu ir treinar na estrada durante a semana, porque para eu ir e voltar não vai... Entendeu? Eu também não vou querer acordar às 4 horas da manhã, porque no fundo o meu trabalho ele tem um horário que ele acaba mais tarde. Entendeu? Meu trabalho ele começa lá pelas 11, 11 e pouco, mas eu vou até 8, 9, 10, entendeu? Sim. Muitas vezes ele não começa cedo, mas ele vai até tarde. Então, para mim, acordar muito cedo não é legal. Tá? Porque também eu quero preservar o horário de sono para eu poder treinar bem, porque o sono é algo importante. Para mim, eu acho que é importante. Ainda mais agora que eu estou melhorando parei com remédio, eu tô com um negócio de CBD que depois a gente conversa. Então eu tô super bem, preservo o negócio do sono, faço uma rotina organizada de acordo com a minha capacidade física e de acordo com o meu horário de trabalho. Eu foco todo o meu treino na parte da manhã, tá? Para não ter que fazer nada depois, não ficar me preocupando e para não ter deslocamento. Então eu arrumei uma logística que eu consigo fazer. Sim. Tá? Então eu faço o treino direitinho, sigo ali a planilha, procuro focar as coisas mais importantes e já era. Terminou o treino, pum, acabou. Não sou mais atleta, agora trabalho. Daí você trabalha, terminou, acabou o trabalho, acabou. Sim. Entendeu? Rapidamente, mais ou menos, dá um exemplo. Como que é hoje sua rotina? Que hora você dorme? Que hora você acorda? Tá. Quais são os treinos que você faz na semana? Vamos supor, dia de hoje, tá? Que hoje eu geralmente faço 2 esportes por dia, mais a muscula ou fortalecimento, tá? Todos de manhã? Tudo de manhã. Eu alterno a corrida e o pedal. Sim. Um dia pedal, um dia corrida. Só quando tem transição que eu faço os 2 juntos. Natação todo dia, tá? Então hoje eu acordei, era 6. Tá, já fui fiz meu funcionalzinho aqui de aquecimento, não sei o que eu tenho que fazer de fortalecimento para as lesões. 20 minutinhos, café da manhã, rapidão. 6h30, já estou pedalando. Ciclovia? Ciclovia. Eu fiz, acho que deu 2 horas, 2 horas e pouco, 2 horas de pedal. 8h30 eu estava aqui, cheguei, comi, entendeu? Comi, fiz o outro funcional para natação, que é elástico, não sei o que, e já fui nadar. Cheguei lá na natação, era 9 e pouquinho, 10h15 eu terminei, 10h15, 10 e pouquinho. Cheguei em casa, era antes das 11, daí já comecei a trabalhar. E agora eu estou de home office, né? Então, mas se não fosse o caso, eu ia almoçar no Pinheiros na sequência, ia pegar o trem para o Tatuapé e daí ficaria no fórum até de noite. Entendi. Tá, daí trabalhando até agora. Tá. Esse é basicamente o meu dia na semana. Daí eu vou dormir, vou jantar umas 9, 9 e pouco. Espero dormir umas 10h30, 11, assim. Ô Mansuri, assim, se alguma coisa foge da sua agenda, por exemplo, você tem um compromisso de manhã, é foda lidar com isso? Você precisa matar um treino, isso acontece? Acontece. Todo mundo tem
sempre existem intercorrências, né? Então você às vezes tem uma intercorrência específica, tem dias, vamos supor, em algum dia, por exemplo, ontem, terça-feira, eu tive plantão, então às vezes você tem que preparar coisas na parte da manhã, entendeu? Tem dias que você está fazendo audiência, você tem audiência de manhã, dependendo do trabalho, mas isso são poucas coisas, entendeu? E o que acontece? Hoje eu já estou numa condição de vida que eu estou no meu trabalho eu mando. Tá? Eu já mandava antes, mas agora eu mando mais. Então eu organizo o meu horário. Então, o que acontece? Não adianta, aquilo que eu te falei, você tem que ter a disponibilidade. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não consegue. Sim. Se você é um cara que você não tem agenda programada, não dá para fazer o que eu faço. Exato. Tá? Eu faço o que eu faço porque eu organizei esse horário de trabalho de acordo com o que eu preciso para mim, porque eu que mando. Sim. Entendeu? Se eu fosse um cara que quisesse mudar meu horário, por exemplo, da 1 às 7 eu tenho que estar trabalhando. Isso aí, porque é o horário regulamentar, tá? Isso aí não tem dúvida. Mas tem gente que faz assim, que tem cara que ele acorda cedo, não faz esporte, ele começa a trabalhar 7. Às vezes eu acordo mais cedo, tem muita coisa, eu já começo a trabalhar, porque tá aí, o computador fica ligado, tá ligado lá. Eu vou lá e vou adiantando. Só que isso não é o ideal em home office, que senão você pira, né? Comecei a fazer isso, comecei a pirar. Mas tem gente que tem o seu horário, que começa de manhã, ele vai de manhã, daí ele para almoçar, daí faz à tarde e sai um pouquinho mais cedo, entendeu? Sim. Tem gente que começa mais tarde e vai até de madrugada. Então, isso depende muito do horário que a pessoa tem, né? Claro. Do trabalho que ela tem também. Às vezes o médico opera de manhã, como é que o cara vai treinar pedal de manhã? E vai ter que fazer isso à noite. Mas eu acho que tudo é viável, por isso que o importante é você tendo disciplina e vontade, você arruma um jeito, porque hoje você tem mecanismos para isso. Por exemplo, se não quer pedalar no rolo, tem ciclovia agora que dá para você ir até meia-noite. Tem cara que vai. Se você tem um rolo, um bom rolo, que eu acho um super num equipamento bacana, você mata um mega treino em 1 hora. Entendeu? Sim. Se você mora perto de um clube ou de uma academia, você consegue treinar uma natação, aquecer e fazer uma série e acabou. Não precisa de muita coisa. Eu tenho um aluno, ele é advogado e ele tá treinando para fazer o primeiro Iron. E então ele também, assim, vai encaixando os treinos na rotina. Então acho que de manhã ele pedala, um dia corre. Aí no almoço um dia nada, um dia treina comigo. Isso. Fortalecimento. E igual você falou, prioriza, tem disciplina. Se ele precisa viajar, ele acorda um pouquinho mais cedo, faz o rolo dele para depois de viajar. E também não pode ser um negócio muito neurose. Você tem que ter uma disciplina que ela seja certa, reta. Sim. Você vai fazer, mas você também não pode ser muito radical em deixar de fazer as coisas ou, por exemplo, vamos supor, eu pulei um treino, pulou o treino, amanhã não dá para fazer 2 treinos. Exato. Acabou, o treino morreu, entendeu? Ninguém vai morrer. De repente, valeu a pena, descansa. Exatamente. Treino também é descanso. Entendeu? Não deu para fazer, vai ficar muito corrido, eu não vou almoçar para treinar. Não, você vai almoçar, não deixa de almoçar para treinar. Entendeu? Pô, fui dormir hoje, trabalhei pra caramba, fui dormir até 2 horas da manhã. Amanhã não dá para acordar 6 horas, porque se você dormir 4 horas para acordar 6, seu treino vai ficar um lixo. Exato. Em vez de você melhorar, você vai piorar. Então tem umas coisas que elas são o quê? Neuroses de vício, que eu chamo. A pessoa, ela é neurótica por aquilo, ela tá viciada, porque nós somos todos viciados em treino. Só que ela tá com uma neurose tão grande que ela precisa de qualquer... E aquele vício é grande, como é de fato, que ela vai fazer uma coisa que vai acabar fazendo mal, mas ela vai fazer só para falar, eu fiz. Sim. Tá, isso talvez não seja o mais adequado. Isso daí não vai gerar superação na cabeça dela. Isso vai gerar uma coisa ruim, que vai gerar um descompasso, um desequilíbrio. Provavelmente você foi aprendendo ao longo da sua carreira. Você vai aprendendo, porque você começa a fazer... Bom, vai lá, faz um treino com 4 horas de sono, depois você fica quebrado, fica doente, ou tem uma lesão, bom, você vai perder uma semana, entendeu? Não valeu a pena. Então, às vezes não deu, amigo, todo mundo vai ter furo. Não deu. Exato. Entendeu? Por exemplo, eu não tenho rolo. Ontem eu acordei super cedo, olhei pela janela, chovendo. Eu não vou pedalar na chuva um treino, que era um treino importante. Eu fiz hoje, pulei. Tá. Porque o que aconteceu? O treino não ia dar, ia ser na chuva, podia me arriscar, ia sujar a bicicleta, tava frio pra caramba. Outro treino no lugar ou não? O que eu fiz? Eu acordei cedo e trabalhei.
Sim. É a vida. Fiz um pouco de abdominal, fiz uns fortalecimentos, entendeu? Mas eu só ia Movimentou. nadar um pouco mais tarde. O que aconteceu? Eu peguei e adiantei meu serviço, porque eu ia ter plantão. Entendi. Então você tem que ter uma flexibilidade inteligente. Exato. Tá? Nada como ser inteligente, né? Eu não sou inteligente, mas nada como ser. Né? Inteligente eu não digo ter bom senso. A pessoa sabe o que é errado. O seu corpo sabe, cara. você sente. Você fala, você olha pela janela, tá chovendo, tá frio. Você fala, esse treino é importante, mas eu vou fazer na chuva? Não, faz no dia seguinte. Esse treino pula, entendeu? Sim. Né? Mais ou menos isso. Boa. Show. Antes da gente fechar aqui, eu gosto de fazer 3 perguntas. E a primeira é, o que é sucesso para você? Sucesso é estar em paz. Eu acho que sucesso é você estar em paz consigo mesmo. Porque acho que não tem nada melhor do que você se sentir satisfeito, né? Exato. Em alguma coisa, em qualquer coisa. Isso é um sucesso. Até você comer uma banana e ela for boa, foi um sucesso. Não é verdade? Exato, Sucesso é você estar em paz. Agora o cara faz e nunca está bem. Está sempre. Às vezes o cara, lógico, não estar bem no lado negativo. Agora, não que o cara faça e queira mais, eu acho que isso aí é da natureza humana, como eu te disse, né? Você não se contentar com alguma coisa, sair da zona de conforto, como a gente diz aí, ou querer algo mais, ou querer um outro desafio, ou querer se superar ainda mais. Isso daí a gente sempre vai querer. Enquanto o diabo estiver lá dentro ali batendo o pininho, você vai querer, entendeu? Mas do lado negativo é você estar sempre com aquela sensação de insatisfação. Exato. Essa sensação de insatisfação, ela não te complementa como pessoa. Ela só te gera distúrbios mentais. Tem o Mário Sérgio Cortella, sabe? Aquele filósofo que você conhece? Ele tem um videozinho dele, uma palestra, né? Que ele fala exatamente sobre isso. É muito interessante como ele coloca o ponto de vista. Que ele fala que existe a insatisfação positiva e a insatisfação negativa. Então, a insatisfação positiva é aquilo que a gente falou. É você querer um pouco a mais, querer ser melhor do que você era ontem no seu trabalho, no seu relacionamento, no seu esporte, assim por diante. Agora, a partir do momento que isso começa a ficar doentio e que você acha que você nunca está feliz porque a coisa boa está sempre no amanhã, e aí passa a ser uma insatisfação negativa. Falei exatamente isso, então. Já posso dar até uma palestra. Exato. A segunda pergunta é: algum aprendizado que você teve nos últimos tempos, e pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser qualquer coisa, e que você acha que pode ser interessante compartilhar com as pessoas? Olha, de aprendizado, eu acho que cada hora, tudo que você faz, você vai aprendendo, né? Sim. O percurso ele já é um aprendizado, né? Então é sempre tá aberto para coisas novas. Eu acho que esse é o maior aprendizado, não ser cabeça fechada, né? Sempre ouvir os outros, ver sem criticar. Eu acho importante você ter sempre uma mentalidade aberta para você poder receber, e muitas vezes quando você recebe aquilo, você consegue devolver uma coisa boa, né? Sim. Esse é o aprendizado. E o aprendizado, acho que a melhor coisa é você fazer coisas boas, viu? Porque quando você pensa coisa ruim ou faz coisa ruim, é muito ruim, né? É fazer coisas boas que isso te traz coisa boa. O aprendizado é ficar aberto para estar sempre querendo aprender. Acho que o aprendizado é constante. Né? Sem dúvida. Você está sempre aprendendo. Quando você acha que você parou de aprender, é porque você é uma grande topeira. Né? Ninguém sabe. É aquele negócio, né? Infinito, eu sei que eu não cara? sei, eu sei que eu não sei nada. Sim, né? exato. A melhor coisa é você não saber nada. Olha só, se você soubesse tudo, qual que era a graça? Qual seria a graça? Nenhuma, né? Então o aprendizado é esse, continuar aprendendo. Boa. Né? E o que o Mansur gosta de falar, conversar, ou o que o Mansur gosta de lazer quando ele não está trabalhando ou quando ele não está treinando? Eu gosto de sair para jantar. Eu gosto de... Agora não dá para ir no cinema, né? Mas gosto de viajar, gosto de ficar ao ar livre, gosto de viver, né? De aproveitar as coisas que a gente tem. Eu gosto de passear, gosto de ler pra caramba. Adoro, Leio bastante, gosto de bastante coisa relacionada à história.
Tá. Viajar para lugares que tem história, acho demais. E, assim, falando de leitura, você curte ler algum gênero específico? Eu gosto de gêneros que... Eu li Game of Thrones todos, né? Eu gosto do John Grisham, que é coisa de jurídica, aquelas histórias de romances com advogado, sabe? Sim. Ele tem um monte de filme, não conheço, mas... Dossiê Pelicano, já ouviu falar? Não. É o Advogado do Diabo, que passa na tele... tem filmes. Eu gosto do Dan Brown, né? E gosto, que agora, que eu mais gosto, até esqueci o nome, tanto que eu gosto. Esqueci. Mas eu gosto de livro que é relacionado com coisa de história, sabe? Que tem coisa... romances que envolvem história. O livro, esse daí que eu esqueci o nome, ele tem aquela trilogia do século que começa no começo da Primeira Guerra, depois vai para a Segunda Guerra, depois chega no agora. Eu esqueci o nome dele. Caramba, depois eu lembro, a gente edita. Tá. Vou pegar o livro, eu tenho todos, acho que eu li todos os livros dele já. Cara, eu curto ler também, ultimamente eu nem tenho lido muito, mas eu não lia muito livro de história. E aí eu tava vendo um cara que eu curto, ele falando que ele gosta muito de livro de história, ele acha que é um dos conhecimentos... É o mais legal. Né, que vão te agregar em qualquer área da sua política, vida. História, é tudo. Exato. E vão te agregar... Qual que é o nome desse autor? Puta, eu não sei se eu li o último que eu li... É um cara... Puta, eu até esqueci também. É o que fez um filósofo, meio filósofo, meio É o que fez o fio... Mas não deve ser o mesmo. O fio da agulha, o buraco da agulha. Esse aí que ele foi o primeiro livro dele. Dele fez a trilogia do século. Ele que escreveu a trilogia do século é Queda de Gigantes, O Inverno no Mundo e o outro, esqueci o nome do título. E ele que escreveu o Pilares da Terra, sabe? Esse eu não conheço. Então esse autor aí. E assim, você curte ler livro tipo autoajuda, livro de motivação? Eu gosto, por causa desse negócio do sono, eu comecei a ler muita coisa relacionada à meditação. Né? Li muita coisa de meditação, li muita coisa relacionada a... Como é que chama aquela outra meditação? Mindfulness. Sim. Li alguns livros relacionados a isso, né? Essas situações. Você pratica meditação hoje? Não, agora não. Eu fiz até curso de Mindfulness. Sim. Não é que eu pratico, sei lá, eu acho que a gente pratica meditação treinando, tá? Eu já ouvi falar. Acho que isso daí é o que... Eu não consigo ficar muito tempo... Eu faço, às vezes, ficar parado e ficar pensando, meditando, sabe? Sei. Respirando, aquela coisa. Mas eu não tenho muita paciência, na realidade, tá? Eu acho que é super bom. Quando eu faço, eu me sinto bem. Eu também. Tá? Eu gostei. Muito, mas quando eu faço, eu me sinto bem. Só que a gente, quando tá bem, não faz, né? Então, a gente só faz quando a gente tá mal para se sentir bem. É bem isso, né? Você não tem, às vezes, Você precisa colocar isso na rotina. E isso é difícil. Porque você precisa, às vezes, ter tempo e lugar. E, às vezes, disponibilidade. Às vezes, você acorda já não dá tempo, né? Mas loucura, realmente, né? o esporte é uma meditação porque ativa. É ativa. Então, eu acho que eu pratico no esporte. Exato. E o lance que eu ia te falar, só para... A gente vai encerrar, mas eu acho que é legal. Eu melhorei muito com o negócio do CDB. Tá? Eu tô num programa que chama Atleta Cannabis, tá? Que depois você pode procurar no Instagram. Eu sou atleta deles, da Atleta Cannabis agora, e eu comecei a usar o CDB. Já vi, tá? Que é um canabinoide e eu comecei a... É um óleo, né? É um óleo, tá? Tem pré-treino, tem eu uso antes de dormir e depois o treino para recuperação. Cara, eu tô conseguindo dormir sem remédio. Meu sono tá sendo muito melhor a qualidade dele. Minha recuperação, eu sinto que eu tô me recuperando melhor dos treinos. Quer dizer, isso é uma coisa quase... É fitoterápico. Isso vai... Ao longo do tempo você vai tomando e você vai agregando, porque você tem o endocannabinoide dentro de você, que chama endocannabinoide, né? Não sabia. Então existem essas ligações aí, você melhora muita coisa. Estou me sentindo muito mais tranquilo, muito melhor, estou me sentindo uma pessoa melhor. Melhorei. Interessante. Tá? Então acho que isso é uma dica bacana aí. E faz tempo que você começou? Estou com pouco tempo, eu devo estar com uns 3 meses que eu estou usando o CDB, eu acho que já deu uma bela de uma melhorada. Meu sono melhorou fora muito. É muito forte isso já, né? Muito forte. Vejo. Nos Estados Unidos,
Fala exemplo, bastante. Fala muito. Aqui é meio, acho que um tabu ainda. Não, assim, é que né? agora está liberado pela Anvisa. Negócio de doping, o CDB não é, mas o THC Delta 8 ou Delta 9, esse é, apesar de ele não ser o que tem na maconha, né, o psicotrópico, né? Então, mas isso deve mudar, porque teve aquele caso daquela corredora, né? Isso deve mudar. É, exato. O dela foi de maconha mesmo, né? Tá. Mas esses óleos, alguns têm o THC numa outra situação, que tem o Delta 8, eu não sei qual deles é o que não pode. Tá. O que é psicotrópico. Tem o que não é, e isso daí te dá muito foco, te dá energia, recuperação muscular. Então, isso daí provavelmente ele ainda está como doping, mas deve sair. Esse eu não tenho usado. Mas só o CDB que eu uso, que é o óleo que eu uso para antes de dormir e depois do treino. E eu estou me sentindo melhor a cada dia. Legal. Por exemplo, quando eu pegava o negócio de sono, daquele HRV, que é um aplicativo. Variação de frequência cardíaca. Isso. Meu HRV dava 6.3, 6.4 meu sono, assim. Agora meu sono está dando 7.8, 7.4, 7.6. Estou melhorando. Isso na sua rotina deve fazer uma diferença absurda. Faz diferença, né? porque eu estava tomando remédio e estava pirando. Sim. Entendeu? Claro. E agora eu não tomo remédio. Eu estou livre de remédio. Eu não sou mais viciado em remédio para dormir. Entendeu? Porra, porque antes eu me sentia tipo alcoólico anônimo, Sei. viciado. Cara, que se eu não tivesse o remedinho, eu não ia nem... Eu tava agora pulando no teto do prédio, cara. Entendeu? Loucura. Isso me afetou a minha vida durante um bom tempo, anos. Sim. Né? Meu treinamento afetou, porque eu acho que eu devo ter dormido mal muito tempo, devo ter gerado lesões crônicas. Exato. Naquele evento que eu tive de pânico foi em razão disso. Então, acho que isso daí foi uma salvação. Se eu tive uma coisa boa nesses últimos tempos, foi ter começado a usar o CDB. Isso daí foi uma grande mudança. E aí como que é? Você pinga na água? Não, você pinga embaixo da língua. Ah, tá. Eu não sei, esse que eu tenho, porque tem várias marcas agora, lá fora tá super explodindo. Isso aí vai ser um dos maiores mercados mundiais, né? Esquece, isso aí vai ser coisa de louco. É eficaz, tá? Eu pingo na língua, tá? Você passa no médico, o médico fala qual que você vai... Tem toda uma programação, você faz o pedido na Anvisa, eles aprovam, vem, sabe? É tudo super arrumadinho. Tá. Então esse negócio do atleta cannabis é um negócio, totalmente. É um projeto isso? É um projeto. Ah, sim. Tá? Eles estão, inclusive, patrocinando alguns atletas olímpicos. Um deles, que é do Pinheiros, que eu conheço, é o Dani Chaves, que é da maratona. Ele teve um problema gravíssimo, né? Quando ele não se classificou para Londres, ele teve problema de depressão, insônia, coisas como eu tive. Até tendência suicida, não sei o que. Ele melhorou por causa disso também, viu? Legal. É um negócio bacana. Então é uma dica aí. Boa. Mansur, valeu, cara. Muito obrigado pelo foi seu top. tempo. Nada, eu adoro falar disso. Podemos ficar até amanhã aqui. Não, se deixar, a gente fica trocando ideia. Valeu, curti demais. Show de bola. É isso aí. Quiser, tem algum canal, pessoal que queira te acompanhar, alguma coisa assim? Tá. Meu Instagram é meu nome, né? Porque quando eu fiz o Instagram, a gente mais velho, né? Você acaba pondo o nome. Então, é meu nome tudo junto. É Antônio Mansur, com 2 S, filho. Beleza. Tá? Só procurar lá que você vai ver. Boa. Tá bom? Fechou, valeu. Beleza?